Estamos conectados. Se eu consigo chamar nosso convidado aqui. Ok. Estamos entrando em conexão, recebendo o nosso convidado. Boa noite, meu querido Leonardo Mascarenhas, online. Boa noite, professor. Na nossa live. Seu Leonardo, seja bem-vindo. Eu que sempre participei de suas lives, né? É com muita satisfação, com muito prazer recebê-lo aqui pela primeira vez, né? Nesse projeto. Muito obrigado, aqui a gente professor. A gente tem um padrão aqui, né? A gente faz uma apresentação formal e depois a gente abre para você falar de você, né? Leonardo por ele mesmo. Quem está entrando agora na live, nessa live vai ficar gravada naturalmente, várias pessoas vão chegando no decorrer do time da live, algumas estão aqui acenando, coisa boa. Eu vou apresentar o nosso convidado da live Conversando com o Homem do Tempo. A gente sempre brinca, né, com essa expressão, Conversando com o Homem do Tempo. Na verdade, não falamos de nuvens, né? Não falamos de tempo atmosférico, nem de chuva. A gente fala do tempo da vida, do tempo de homens e mulheres que batalham, que sofrem, que sonham, que conquistam. Enfim, é o tempo do cotidiano. E esse tempo do cotidiano é feito por pessoas plurais, né? Com diversos projetos de vida. Por isso que nós ouvimos sempre segmentos diferenciados. A gente já teve perito criminal, já teve médico, advogado, astrônomo, e hoje nós vamos receber um comunicador comunitário. Você vai saber o que é um comunicador comunitário. Se você não sabe ainda, vai ter o prazer de conhecer um, e que tem um portal com muitos seguidores, ok? Eu estou recebendo hoje na nossa live, com muito prazer, Leonardo Mascarenhas, que é comunicador comunitário, podcaster, pesquisador de políticas públicas para a periferia brasileira, criador da TV comunitária Fala de Seu e do Observatório da Violência de Teresina. Ele é palestrante, criador do método Você é Incrível, Escola de Líderes. É prata da casa, é cria da região sudeste e criador dos podcasts Escadão e Rasga de Seu. Como essa live, Leonardo, ela é assim inspiradora, eu digo inspiradora porque a gente trata de temas leves diante desse momento tão difícil que nós estamos passando ainda, né, mas que vamos superar. E a gente convida vários segmentos da sociedade. E como inspirador, a gente sempre quer ouvir um pouco da vida, né, da pessoa, conhecer um pouco o nosso entrevistado. Leonardo, por ele mesmo, como você se tornou o comunicador comunitário? Eu nasci... Boa noite, professor. Boa noite a todos que estão aqui que vão entrar. Eu nasci em uma década antecessor ao futuro, né? O que os pesquisadores falavam. Eu nasci na década de 90, no ano de 1991, na maternidade Evangelina Rosa, como quase 89% dos piauienses. Minha mãe é natural de Altos, meu pai é natural de Teresina mesmo. Eu tive um pai soldador e tive uma mãe que era uma dona de casa. Por muito tempo, foi gerente da Samira. E aí, com o passar do tempo, ela foi cuidando só da casa e se dedicou até o final de sua vida cuidando da casa. Toda vez que ela ia comigo para Frei Sarafim, ela falava assim: observa o nome desse ônibus.
observa o nome dessa praça. Você vai precisar saber do nome de tudo isso. Porque ela tinha medo da gente se perder, né? A gente ali do Parque Ideal, do Renascença 2, tinha aquela vontade de ficar querendo andar de metrô, porque era 25 centavos na época, e a gente podia ir para cima e para baixo, andando por Teresina, fazendo nossos cursos, indo para a escola de metrô. Daí, quando a gente pegava o ônibus, que era uma outra esfera, né? Porque já era caro naquela época, e olha que quando a gente tinha grana para pagar 2 ônibus, era quase um milagre, né? Que, por exemplo, eu fazia balé no Júlio César, eu tinha que sair do Liceu para ir para o Júlio, eu tinha que pegar 2 ônibus quando não tinha via shopping direto, ou então não queria pegar o rodoviária circular. E aí, com esse gatilho dela, sem ela perceber, ela me fez fazer com que eu observasse tudo ao meu redor. Eu sabia onde era a igreja São Benedito, com 9 anos de idade. Eu sabia onde que era a Praça Cultural, a Praça dos Correios. Eu sabia ir e voltar na horta, eu sabia ir no mercado, eu sabia vender galinha no mercado, que era outra coisa que meu pai tinha, né? A gente acordava às 4 da manhã para ir lá para a feira da Paróquia São Francisco, que tinha ali, que hoje agora tem o mercado, para vender galinha, né? A gente vendia galinha, preparava um carrinho e ia vender galinha. E tudo isso que eles faziam me fazia me encontrar dentro da minha comunidade. Eu sabia onde que era o Renascença porque eu vendia na feira. Eu sabia onde que era o mercado de C1 porque eu vendia na feira. Eu sabia onde que era a Frei Serafim porque eu ia com a minha mãe lá e ela sempre me guiava. Então, o Leonardo, por ele mesmo, é um código deixado pelos seus pais de percepção do outro. É isso que eu estou tentando ser, né? Aonde eu vou, eu lembro que eles, apesar de não estarem mais nesse plano, eles me guiaram muito bem nesse mapeamento, né? Mapeamento do vínculo, que é o que hoje eu defendo, né? Que hoje eu estou tentando resgatar, né? Verdade. Um relato emocionante o seu, viu? Eu creio que muitos da nossa comunidade se identificam com o seu relato em relação a esse papel da mãe, do pai, apontando as primeiras referências geográficas, conhecendo a cidade, os trajetos do ônibus, o dinheiro pouco. Eu me recordo de uma passagem que eu ia estudar, eu ia para a biblioteca, e eu tinha uma vontade danada de tomar o famoso caldo de cana de Teresina com pastel, mas eu só tinha o dinheiro da passagem. E aí eu ficava pensando, se eu pegava o dinheiro da passagem, que dava para um caldo de cana, ia ficar sem transporte. Então é um dilema, quantos não passaram por isso, né? Dilema terrível. Mas vamos pensar aqui, no nosso tema, depois desse relato assim que mexe com a gente um pouco, com as nossas entranhas, né? Vamos imaginar que nós estamos falando para leigos sobre o tema da nossa live, né? Imaginar, você poderia compartilhar conosco um pouco da origem e da finalidade da comunicação comunitária? A comunicação comunitária, eu sempre digo que ela nasceu lá nos primórdios, quando as pessoas, eles se comunicavam batendo nas pedras. Quando eu fui lá no sítio arqueológico de São Raimundo Nonato, eles explicam, né, os guias, como que funcionava todo aquele processo. Daí eu parei de frente a uma cena, porque na época eu tinha sido selecionado para fazer parte de uma produção de um filme de uma produtora francesa. E aí eu ainda muito pobre, estudante, fui porque eu tinha uma máquina, né? Eu fui lá e me joguei. E eles me falaram assim, olha, eles estão se comunicando. Eu falei assim, caramba, como que essas comunidades aqui tão afastadas do parque conseguem esse diálogo tão incrível, né? Porque tem várias comunidades na entrada do parque, lá dentro do parque, lá ao redor do pessoal dos guias, tem toda uma conexão ali. Eu falei assim, eu moro no Disseu, e por que que lá não acontece nada? Por que que a gente não consegue se contar? Todo mundo sabe quem é quem, chega muito rápido, eles têm um contato, os animais estão se comunicando aqui. Então, o início da comunicação comunitária começou nos primórdios, na minha concepção. Claro que se a gente for pensar muito, muito, ele vai nascer só depois dessa construção da grande mídia, né? Aí depois de 1990, 1991, 1992, que começam os meios mais fragmentados, né? Que são aqueles meios de comunicação onde os jornais, os fanzines, os folhetos, os cordéis, essas coisas que eram possibilitadas a ser entregue, né? E Verdade.
Era até aí a pergunta, eu não sei se eu respondi, porque se eu Não, deixar eu fique à falar, eu... vontade. Porque você falou do fanzine, eu lembrei aqui da minha época de movimento estudantil como os fanzines eram importantes. Então, antigamente tinha um professor que foi, a gente construiu um evento, ele foi da Federal, que eu não me recordo o nome dele, mas ele tem uma revista chamada Acrobata. Ele é muito célere na cidade de Teresina, né, pelo seu trabalho, pelo seu desenvoltura na construção dessa comunicação. Eu achava capenga, na verdade, aqueles desenhos, aquelas coisas no jornal com lápis, eu falei assim, meu Deus, quem é que vai ler isso? A gente do design, né, toda uma outra proposta, como que a gente vai fazer essa ligação, de como que essa comunicação vai chegar na minha periferia, porque eu estudava na Zona Leste, no coração da Zona Leste, no Jockey Club, só que eu não era de lá, eu estava lá, então tudo que eles me ofereciam, eu rateava para a periferia. Como que eu vou aplicar aqui? Como que eu vou fazer daqui? Porque não tinha como a gente acessar lá, e ainda hoje não tem como acessar lá, né? São grupos muito específicos. E aí foi que eu fui conectando essa comunicação, né? Quando o professor Eugênio Rego do CEUT, na disciplina de documentário, ele falava muito sobre o que o povo quer ouvir, né? É tão direto, isso é tão direto, mas para o jornalista, às vezes foge. A gente começa a mirabolar situações que nem existem, situações que são além da gente. Se a gente não tiver essa pergunta na cabeça, a gente sempre vai falar aquilo que o nosso ego quer e não o que o povo quer ouvir, né? É o que a gente tem acompanhado nessa construção comunitária. Eu tenho visto diversos espaços aqui em São Paulo, no Rio, mas eu não tenho visto no Nordeste esses espaços. Eu tenho ficado muito preocupado porque aqui tem muita coisa, aqui tem muita informação, tem muito acesso e tem muito dinheiro. 12 milhões, eles acabaram de receber, por exemplo, um portal que cuida de uma periferia. Eu acho muito. É por isso que eu acredito numa rede. Eu acho que a comunicação comunitária é aquele mapeamento lá do sítio, lá, São Raimundo Nonato. É os animais, é as pessoas, é tudo isso, e todo mundo fazendo esse batuque para que todo mundo se escute. Porque senão a gente vira monopólio, né? A gente vai continuar reinando a mesma a forma de fazer comunicação. Perfeito, é nessa toada mesmo. A gente recebe, Leonardo, a gente coloca nos grupos de WhatsApp, principalmente do interior, às vezes caixinhas de pergunta, né? Mande uma pergunta para o nosso entrevistado sobre esse tema, algumas bastante interessantes. Eu recebi uma aqui, por exemplo. De modo geral, todo cidadão é de alguma forma um comunicador e pode produzir conteúdo, conhecimentos a partir de suas vivências. De que forma a comunicação comunitária pode dar visibilidade a muitos segmentos esquecidos, né, pela mídia convencional, e de que forma esta comunicação mais alternativa pode contribuir para relevantes transformações sociais? Sua cara. Nossa, bem legal, hein? A comunicação comunitária é o futuro. É a partir daí que a gente vai conseguir fazer a notícia correta. Porque a gente está dentro das comunidades, ouvindo o que elas querem, o que eu falei para você na pergunta anterior, e o que eu levo para a minha vida, o que o povo quer ouvir. E a partir daí construir diversas outras coisas, até construir novos políticos, né? Tendo essa base de comunidade. Quando eu criei a Escola de Líderes, que foi lá no Escolão do Parque Tararé, junto com a diretora Luana, eram 27 jovenzinhos, né, do ensino fundamental, e aí a gente estava ensinando eles a ser líder. E a gente falava de ética, de filosofia, do uso das redes sociais, do avanço da tecnologia, quem que era Bill Gates, o que ele tem construído para as pesquisas. E eles estavam, com uma esponjazinha, recebendo aquilo. E chegou um momento, depois da gente terminar aquele workshop, que eu perguntei, quem é líder aqui? Todos se levantaram. Eles entenderam a importância dessa forma de comunicar. Eles têm a informação, a escola dá a informação base. Só que eu acredito que precisa dessa interdisciplinaridade, sabe? Para que a gente acesse isso. E eu estou falando isso para você porque eu acredito que as escolas elas podem ser grandes núcleos da comunicação comunitária.
Dentro delas, a gente pode ter rádios, a gente pode ter jornal próprio, para que essas pessoas se comuniquem, e se comuniquem bastante. O problema, professor, é que isso que eu estou falando para você, a gente vai chegar lá. A gente vai chegar a hora que a gente vai chegar lá. Para a gente ter um diálogo com o secretário, por exemplo, de Educação do Estado, e falar para ele, é importante o fortalecimento dessas pluralidades, sabe, de acesso à informação. Que você disponibilize um estúdio para a criação de um podcast, um estúdio com um canal no YouTube. Eu preciso que esse jovem apareça. O Fala de Seu, assim como o Fala de Adema, como outros falas que querem vir, a ideia é construir uma rede para que, por exemplo, o Fala de Seu receber R$ 1 milhão, distribui um pouco com Fala de Adema, distribui um pouco com Fala Salvador, distribui um pouco com Fala Paraíba, para que a gente possa ter esse contato, né? Para que a gente possa ter essa rede. A ideia não é ganhar o mundo, a ideia é a gente ir de pouquinho mesmo, que nem lá no São Raimundo Nonato, para que as pessoas percebam que a rede é mais importante do que as associações, as funções, né, individuais. E eu acredito, então, trazendo esse suporte de que forma líder, que é o primeiro passo, as pessoas da periferia, negros e pobres, precisam ser líder. Quando eles construírem essa liderança, eles podem ser o que eles quiserem. Pode ser o comunicador comunitário que começou, pode ser um empresário, pode ser um empreendedor, pode ser o que ele quiser, porque ele tem informação, informação de qualidade. E muitas das vezes as pessoas olham, por exemplo, a gente fez uma postagem sobre o gasto da Secretaria da Juventude. A Secretaria da Juventude pode não perceber tanto, mas a gente usa diversos atributos que eles não conseguem usar na comunicação deles, como a cor de um post, como um card explicando claramente a altura de uma imagem, de como que essa informação está chegando nesse jovem. É o que acontece hoje, por exemplo, como a Erika Hilton, a vereadora mais bem votada da cidade de São Paulo. Eu sempre falo isso porque ela é um exemplo muito forte de que a comunicação de base e de bairro das periferias é o futuro. Ela, sem nenhum dinheiro, suporte financeiro milionário que a gente sabe que aqui em São Paulo tem, que a gente tem vereador com 1 milhão de seguidores, com Instagram verificado, toda uma outra vivência. Ela, transexual, preta e vindo da periferia do Grajaú, se tornou a vereadora mais eleita da cidade mais homofóbica, mais xenofóbica, quiçá do mundo, né? Isso é o futuro. Eu estou falando disso porque se eu faço um líder lá no ensino fundamental, no ensino médio ele se torna líder, porque é a mesma política de acesso à informação. Chegar na faculdade, ele se torna líder. E ele vai construir uma liderança, quem sabe ser um político digno. Fazer política pública é isso, né? É saber mapear toda essa estratégia. E o Fala de Seu faz isso. Um ano atrás, a gente estava conversando sobre a explosão que vai ter em 2024 no Sol, que o Bill Gates está estudando sobre uma possível poeira para que não aconteça isso. A gente estava discutindo sobre o caderno que o Bill Gates acaba de lançar, que é o Bill Notes, sabe? A gente está discutindo isso há muito tempo. Fala de Seu não é só o Instagram, o Facebook, a gente está nos formando, né? Nós estamos se formando entre a gente. É o EcoSaber, né? Perfeito, né? A gente sabe muito bem o papel que a base exerce. Você falou aí de movimentos de jovens, desde o movimento de um grupo de igreja ao movimento estudantil, é essencial. E quando passam por uma formação, né, eles se qualificam, eles avançam bastante, até mesmo na compreensão das demandas que são próprias da comunidade. Mas já que a gente falou um pouco aí do Fala de Seu, você mencionou também o Fala de Adema, qual é a rotina, Leonardo, de um comunicador popular? Compartilhe aqui com a gente um pouco da sua experiência no portal, ou melhor, na TV comunitária Fala de Seu. Essa rotina que as pessoas veem tudo postado, bonitinho, tudo animado, ali uma sequência jornalística, mas e aí? O que é que está por trás disso, né? Trabalho duro, hein? Eita, professor, é muito duro. Eu acho que o primeiro passo é você estar bem com o seu psicológico. O É Nós Conteúdo, que é uma agência de jornalismo aqui de São Paulo, que fechou parceria com o Fala de Seu, eles oferecem o Redação Aberta, que é uma redação onde a gente se junta com diversos jornalistas do Brasil
para a gente discutir melhores maneiras de se tratar enquanto coletivo, de como não agredir o seu parceiro de profissão e de como não ser agressivo consigo mesmo, né? Só que isso fica muito bonito no diálogo. As pessoas sabem e as redes são formadas a partir de algoritmos, né? E se a gente não estiver acompanhando aquilo, a gente não sobrevive nessa selva. Então, a gente faz uma reunião central na segunda-feira para discutir o que, que a gente pode falar, né, durante a semana. Porque, como é comunitário, acontece toda hora. Tem dia que a gente tem 20 notícias e tem dia que a gente tem 10. As pessoas acordam também querendo dar um tempo. Falam assim, vou dar um tempo. Mas quando vê, tá lá. E não tem tempo, professor. Eu digo para você que eu não tenho tempo para mim. Entendeu? Eu só tenho tempo para os portais comunitários, para criação de podcast, para organização de revista, para recepção de novas pessoas que estão entrando, preparação de eventos que a gente vai fazer, sabe? A gente sempre tem uma coisa que a gente está além, porque a ideia da gente fazer tudo isso não é para a gente ser o melhor, e a gente pode até ser o melhor, mas para nós mesmos, né? A ideia é que outras pessoas venham e vá nessa manivela, falar assim, eu também quero ter um portal de comunicação, eu também quero falar sobre o Disseu, eu também quero falar sobre o Parque Jurema, eu quero falar sobre a Taboca. A ideia é que a gente faça essas pessoas virem, né? Só que a gente faz tudo isso sem R$ 1. E aí complica a nossa vida, porque a gente tira da água, a gente tira da luz, a gente tira do aluguel, a gente vai ter que tirar de algum lugar. Não adianta, a gente tem que tirar de algum dos recursos da gente. A gente bate na porta de vereador, a gente bate na porta de deputado, mas não funciona. Eles são muito pequenos, eles não estão percebendo ainda o tamanho disso tudo. Se eles apoiassem, nós seríamos a primeira capital do país a influenciar a comunicação comunitária dentro das escolas. É o que eu falo todos os dias, vamos falar, vamos conversar, vamos fazer um projeto. Agora a gente está indo pelos meios, né, legais, tentando ser uma associação para que juntos a gente consiga ter esse respaldo público, né, de alguma maneira. Mais uma vez eu digo, não é para a gente construir o nosso só, Fala Disseu, é para a gente construir de toda a região sudeste. O nosso sonho é que a gente tenha uma escola de comunicação comunitária que seja a casa do futuro. A gente está falando com alguns arquitetos, né, parceiros nossos, inclusive o próximo a entrar também é arquiteto, e ele está pensando com a gente esse projeto, né, de como que a gente vai transformar um espaço de comunicação numa casa do futuro, onde os jornalistas têm uma piscina, onde a energia seja captada através do sol, onde as pessoas queiram lá meditar, ter um espaço de madeira com vidro arborizado para ela meditar. Eu estou falando do futuro. Eu falo isso todos os dias para os meus e para os outros também, né, sobre falar do futuro. E falar do futuro é estar bem com a saúde mental, né? Porque o bagulho vai ficar louco. E aí, quando o bicho pegar, né? Essa é uma questão que a gente tem discutido muito em todas as lives, né? Cuidar da saúde mental. Você falou uma coisa muito interessante, né, sobre parcerias, e eu fico pensando que relações ou parcerias possíveis, até mesmo pela própria proposta da comunicação comunitária, podem ser estabelecidas com os movimentos sociais, por exemplo? A gente está vivendo um momento muito perigoso no Piauí, né? Um momento partidário. E eu sempre falo para o pessoal do Fala Disseu que é muito difícil a gente não ter um lado, né, nessa confusão toda. Eu não vou defender o Bolsonaro, jamais, jamais eu faria isso. Mas se o Bolsonaro, enquanto gestão, propõe um discurso para a melhoria do IFAM, para a melhoria do Ministério da Educação, a minha obrigação enquanto comunicador é dizer para a minha comunidade o que ele está propondo, né? Diferente dos movimentos e lutas sociais do Estado que estão tornando meio que umas oligarquias, né? Eu costumo dizer que a gente vive um monopólio em todos os quesitos, sabe? E não deveria ser assim. As pessoas que estão diante desses movimentos são pessoas arcaicas, que construíram uma política que a minha mãe foi obrigada a sobreviver.
enquanto dona de casa sem nenhum direito, que o meu pai soldador, quando ficou doente, passou anos e anos na fila do INSS e nenhum movimento de luta foi lá lutar pela vida do meu pai. Entende? Eu estou aqui hoje falando diante de você, é pelos meus pais, como eu falei no início dessa entrevista, é pelo meu povo. Eu sei o que eles passaram naquela época. E eu senti porque eu estava lá e eu não podia fazer nada, era tudo muito difícil. Acessar um fórum, em uma lotérica no meu bairro que não tinha, uma praça que tinha 30 anos, e eu chegar no mercadinho e um líder comunitário falar assim, olha, se você votar na Lucy, que é a deputada, a deputada estadual na época, esposa do prefeito, ele vai votar a avenida. Eu falei assim, é mesmo? Eu falei assim, que legal. Você não pode fazer isso com as pessoas, você sabia? E ele ficou revoltado comigo até hoje. Mas a gente deixa acontecer. Mas não é que a mulher ganhou e a avenida não veio? Coisa 25 boa. anos depois, minha mãe morreu, meu pai morreu, meu irmão quase morreu, e eu sobrevivi e a avenida veio. Então, isso, eu costumo dizer que eu não levo para o coração, mas eu não esqueço. Má gestão não acontece de 3, 4 anos para trás. Acontece de 25, 26 anos. É muito tempo, né? Tipo, de espera. Por que que eu tive que esperar? Eu cortei um braço, uma vez, cortei meu braço e fui até a UPA do Renascença. Eu esperei 4 horas para o atendimento. E não fui atendido no final, porque não tinha um médico disponível. 4 anos, 3 anos atrás. Então, aconteceu comigo tudo isso. Eu vou na Praça do Monte Oreb correr e não tem energia. O mato está acima da minha cabeça e não tem uma iluminação básica para aquelas pessoas que vêm de espetinho ali na entrada da UPA. E todo mundo tem medo do crime organizado dentro do Monte Oreb, dentro do Alto da Ressurreição. O Uber não entra, não desce a ladeira. Cadê as lideranças dos movimentos sociais? Eles não existem. Eles estão aí, mas eles não existem. Se eles existissem, além de visibilizar o problema, que é o que o Fala de Seu está fazendo, sem nenhum real, eles lutariam através de coisas jurídicas, de forma jurídica, como o Custo Piauí vem fazendo, que é um trabalho incrível que o Portela vem fazendo. É um trabalho incrível de dizer onde está o erro, de como fazer, de como solucionar. O líder, ele estuda, ele sabe de lei, ele dialoga. A gente tem que parar de ficar brigando por bola de futebol, por poço. Pelo amor de Deus, o que que é isso? E o prefeito tem que ir lá, não tem nem que fazer inauguração. É um poço, gente. Eu estava lá em frente ao Vale do São Francisco, um hotel que tem em São Raimundo Nonato, que os estudantes ficam, na Unifasp. E aí, o prefeito da época estava inaugurando um quebra-mola. Tinha eu e mais 8 jovens de diversos estados do Brasil e eu morrendo de vergonha. Eu morrendo de vergonha, um caminhão desceu várias pessoas. Eles ficaram na frente, cortaram uma fita com vários balões brancos e azuis. Eu, meu Deus, é verdade? Então, é só para lhe dizer que de norte a sul, os movimentos sociais estão mais amarrados do que nunca. Eles estão amarrados. Eles não têm culpa. Eu costumo dizer que essas pessoas não têm culpa de estarem amarrados. Eu não culpo nenhuma liderança de movimento social. Eu culpo a idealização deles, a missão deles. É difícil, não tem como sobreviver se não for assim. Se não apoiar o Fábio Abreu, se não apoiar o Fábio Novo, se não apoiar o João Vicente, se não apoiar o Rafael Fonteles, não tem como, gente. Não tem como a gente sobreviver a tudo isso. É como eu digo, se um dia você viu o apoio do Rafael Fonteles, é porque ele me deu dinheiro para mudar a vida do povo. Você pode ter certeza. Se viu apoiando o Fábio Abreu, é porque ele me deu dinheiro para mudar a vida do povo. Porque, para mim mesmo, eu prefiro ficar com o meu trabalhinho, que eu trabalho e recebo o meu pagamento. Entendeu? Porque se eu for lá, é pelo povo. Se não tenha nem dúvida, toda vez que eu for pedir alguma coisa para qualquer político, não é pelo Leonardo, é pelo povo. Maravilha. Leonardo, dizem que a mídia é o quarto poder.
Em que aspecto podemos considerar a comunicação comunitária como uma ferramenta protagonizadora, por que não dizer empoderadora da sociedade? Nossa, primeiro lugar em jornalismo da Universidade Federal do Piauí é a Jordânia Soares. A Jordânia eu conheci ela 3 anos atrás, lá na Rua Palmeiras, lá no Monte Oreb, quando eu fui apresentar para ela a primeira vez o que era comunicação comunitária. Para ela e para a mãe dela, em frente à mercearia da mãe dela. E eu lá falando para ela, olha, é possível fazer comunicação. Tem um vídeo do nosso canal que foi esse vídeo dessa data, que ela falando sobre a importância de falar do que o povo precisa. Quando ela recebeu esse resultado, eu chorei muito. Eu liguei para a mãe dela, muito emocionado, chorei bastante, porque essa é a minha luta, é de fazer as pessoas se apaixonarem pela comunicação. Hoje, a Jordânia é maravilhosa em programação, porque ela teve um curso técnico oferecido por uma escola que eu acho exemplo, que é o José Pacífico, que ela teve essa base, né? E quando eu conheci ela, ela já sabia bastante de programação. Então, quem tirava nossas dúvidas era ela. Quem sabia de montagem de computador era ela, porque ela teve esse curso técnico. E eu pensei, essa menina ela tem que ir mais do que isso. E ela foi mais do que isso. Durante uma pandemia, uma forma de educar totalmente fora de padrão, totalmente escassa, né? Durante esse processo pandêmico, os professores se adaptando, a estrutura tentando se adaptar e os alunos que recebiam o que recebia, né? E eu acompanhei o desespero, né? A necessidade da mãe ter que pagar um custo além da escola, um custo muito alto, que às vezes tinha que pagar Uber porque os homens assediavam a menina, ou então porque ela era assediada dentro do ônibus. Sabe, essa adaptação. Para mim, quando você fala do quarto, né, do quarto poder, eu acredito muito de que esse quarto poder ele vai cair um dia. E pelo mundo, não vai começar no Brasil, porque os políticos eles não acreditam no que os jovens falam, né? Eles acreditam no que aqueles políticos de 30 anos falam, até porque eles têm mais dinheiro do que a gente, né? A gente só grita, grita, grita. E daqui um dia, professor, milhões de pessoas vão poder comunicar o que quiser, de uma forma eficiente e qualificada. Porque eles sabem mexer nos artifícios gráficos, eles sabem utilizar tudo. Eles sabem utilizar tudo. Alguns vão se destacar e vão querer informar. Fazer um podcast, fazer uma TV, fazer um portal, fazer uma luta de uma entidade específica por jovens. É a hora que o político vai querer entrar. É a hora que ele perceber que ele não domina mais esse território, né? Um território que ele nem sabe mais como que está. Ele volta lá 4 anos depois, enquanto o jovem já foi lá e já fez 15 oficinas de como fazer uma horta comunitária, de como fazer um crochê, de como fazer um artesanato para fazer uma venda, né, diferenciada na economia solidária do município, já falou com o secretário de Cultura, já falou com todo mundo. Os jovens eles estão se rateando assim. E o poder que a gente tem nesse momento do mundo é o do vínculo, né? Quando você fala de quarto poder, eu falo do vínculo de comunicação, né? Desse patamar, desse empoderamento. É a única comunicação no mundo que tem um vínculo. É a comunicação comunitária, que sabe onde você mora, que sabe qual canto fica do lado da sua casa, que sabe onde fica a horta, que sabe quem é a Dona Maria tem 36 anos de Grande Seu, que sabe que a Rua da Creu é importante, que sabe que a Curva São Paulo está abandonado, que sabe que fez parte da construção do Frei Damião, do Alto da Ressurreição. É isso a comunicação comunitária. É tipo aquela formiguinha, ela vai cortando ali as linhas, eu costumo dizer que as linhas invisíveis, né, de Boaventura de Souza Santos, quando ele fala de poder. É exatamente essa relação de rapidez, de contato, do diálogo, da troca, do resultado, da ação muito rápida. Verdade, né? A gente recebeu aqui o Jailson, né, administrador do Grupo de Olho na cidade. Você falou uma questão muito interessante, né? Esse poder, ele poderá ruir, né? Nós vivemos uma era de imersão tecnológica sem precedentes.
e a gente pensar um pouco que a mídia convencional, ela é comandada por poucos conglomerados empresariais de comunicação. A gente sabe que é uma coisa meio que oligopólica, vamos dizer assim, né? Você acredita, Leonardo, que no Brasil, tanto por parte deste segmento, a mídia convencional, quanto por parte da sociedade, há o entendimento de que a comunicação é um serviço público? Não, não existe mesmo. Nossa, como é difícil conseguir um estágio na Meio Norte. Professor, para você que é estudante de jornalismo, conseguir um estágio na Meio Norte é muito difícil. É muito difícil mesmo. Já começa o errado aí, que é o processo de inserção, né, de possibilitar, de descentralizar. A comunicação, ela começa a ser percebida como um espaço público a partir do momento que a gente percebe que a gente também faz parte desse espaço, né? A Meio Norte, ela domina boa parte da cidade do Piauí, né? Por conta da sua força financeira e de seus profissionais, mas ela nunca percebeu a importância de possibilitar acesso dos novos jovens e criar, por exemplo, uma escola de comunicação. Eles nunca perceberam o poder que tem na mão. Eles preferem criar podcast, eles preferem criar programas populares e deixar de ser, por exemplo, de ter uma força de uma TV Cultura, sabe? Eles têm essa condição de ser isso, mas eles não estão pensando nesse momento, né? É como eu disse para você, assim como os políticos, os grandes monopólios de comunicação, eles estão assustados, porque eles não estão entendendo como que isso está funcionando. E eles estão indo nas universidades e pegando quem é o seu melhor, me dê aqui seu melhor estagiário. Mande aquele para mim, achando que aquele cara vai construir esse novo olhar. E não é assim. Não é assim que funciona, né? E a Meu Norte, como já se falou aqui, sempre foi uma grande escola. Eu aprendi muita coisa naquela casa e continuo aprendendo ainda assistindo ao que eles têm apresentado. Mas é como eu estou dizendo, precisa dessa abertura, né? Dessa amplitude. Eu pensava que era o vereador Ismael. Acho que eu respondi. Ainda vou chamar o vereador Ismael para uma live. Vou fazer a live dos vereadores no final do ano. Você vai ver. Vou chamar 3 vereadores aí. Inclusive vereadores que são bastante mencionados lá no grupo De Olho na Cidade, que tem um staff de administradores, já os participando aqui falando da fake news. Vamos falar um pouco do papel da mídia e da democracia, né? Nós vivemos num momento tão delicado. A gente sabe muito bem que numa democracia o papel da comunicação livre, de fato, né, é fundamental. Contudo, é importante que a gente veja que esse segmento precisa ser normatizado. Há muitas vozes políticas que falam de normatização da mídia. Qual a sua opinião sobre a regulação da mídia no Brasil? Eu tinha 17 anos quando, na época do governo Lula, começaram a caça às rádios comunitárias. E um dos grandes comunicadores, para mim, é o Ricardo Campos. Na época, assim que eu comecei a falar disso, ele foi na minha casa e se disponibilizou a me ajudar no que eu precisasse, né? Nem que seja ali um conselho, um auxílio, um direcionamento, ele se disponibilizou na época. E eu fiquei muito preocupado quando a Rádio Carisma saiu do ar também, que era uma memória. E eu nunca vou me esquecer disso, porque um dia eu vou encontrar o Lula. Eu sei disso e eu quero ter uma conversa com ele e dizer para ele, olha, na próxima gestão que você tiver, antes de você ter uma decisão como a que você teve em relação à caça dessas rádios comunitárias, estude a memória, convoque os antropólogos, os sociólogos, os filósofos, e vá saber se de fato é isso que tem que ser feito, né? Porque foi assustador tudo isso. E eu acredito que a democratização ela começa quando você começa respeitando a história da sua gente. Ela não vem de cima, ela sai de baixo para chegar em cima, é diferente. A democracia ela nasceu a partir da necessidade de um povo, né? A partir de uma demanda de um povo. Então, nesse momento no Brasil, eu não sei de que democracia a gente está falando. Eu não sei se o editor aqui viram que quando ele criou naquela época, trouxe toda a proposta, ou se é essa que a gente tem se enraizado cada vez mais de uma forma assustadora e partidária, né? A gente está vivendo um momento no Brasil
onde a democracia é o que é bom para você e não o que é bom para nós. E eu tenho muito me preocupado sobre isso, porque eu tenho percebido que isso atrapalha até a nossa saúde mental. A gente foi fazer uma live cobrindo o ato do dia 19 e do dia 29 na Avenida Paulista, e, nossa, a gente, durante a live, recebe muitas acusações, xingamento, e fala assim, nossa, vocês são de esquerda, vocês não prestam, o Wellington Dias que pagou para você estar aí, não sei o que, eu falei assim, meu Deus, a gente só está comunicando, a gente não ganha R$ 1 para fazer isso, e a pessoa sai da casa dela para xingar a gente, né? Tipo, é assustador, será que ela acha que a gente é Assustador. financiado por alguém, né? Será que a gente existe esse financiamento? Não, é assustador tudo isso. E eu acho que, como a gente falou do povo, professor, eu acho que a democracia também é a base, né? O povo precisa ter uma base mínima. Eu sei que é difícil, porque se eu tivesse dinheiro, nesses 200, 300 mil reais que a Aldir Blanc está dando aí, eu mandava fazer cartilhas para distribuir em todas as casas da região sudeste, dizendo o que é democracia, como a importância de um voto, o que faz um vereador. Eu vou fazer isso ainda, não sei como, nem que seja na Chefe. A gente estava até pensando a gente fazer na Chefe e começar a distribuir. Porque o que eu quero é que as pessoas entendam a importância de cada coisa. O vereador, ele não faz serviço de prefeito, assim como o prefeito não faz serviço do vereador. O senador não faz serviço de deputado, assim como o deputado não faz o serviço do senador. Cada um tem um alcance, né? Às vezes as pessoas pedem uma quadra, pedem não sei o quê, e ele não sabe que dentro daquele processo o vereador vai lutar pra caramba para aquilo aconteça. Além de ter uma aprovação de massa, ele vai ter que convencer o executivo que aquilo é necessário para a cidade. É impressionante, né? Por exemplo, eu vejo muitas pessoas falando assim, o secretário não fez a quadra, não sei quem não fez isso. Gente, depois que você entra no negócio, você vai entender que não é assim. O secretário ele não tem essa força que as pessoas acham que tem, assim como determinadas situações políticas. E essas funções as pessoas não sabem. E por que que elas não sabem? Porque elas não têm esse acesso, né? Elas não conseguem ter esse acesso. Então, eu acredito que eu até me perdi, estou dizendo que eu falo muito. Não, já a gente está falando um pouco, entrando dentro da temática política, eu até complemento aqui para nortear um pouco. Vamos. A nossa classe política, ela tem sido aberta, receptiva ao diálogo e aos pleitos dos comunicadores comunitários? Ou estamos longe de ter legisladores, por exemplo, com esta sensibilidade, com essa visão ampliada acerca do fenômeno da comunicação de viés mais popular? Eu mando nos WhatsApp de todos os vereadores, eu mando uma coisinha. Oi, me ajude aqui. Eles estão, olha. Eu falei assim, oi, a gente fez um projeto novo. Oi, todo dia eu tô lá, ó. Todo dia eu tô lá no Instagram do Fábio Abreu, no WhatsApp do Fábio Novo. Eu tô ali falando com a Lucy, mandando alguma coisa para ela. Ela vê, eles visualizam, eles não dizem nada. Eu tô fazendo o meu papel. O papel de cidadão brasileiro, de tentar mudar a realidade minha e de toda a minha gente, porque eu sei que eu passei esse tempo inteiro, assim como meus pais, na mão deles, né? E eu não posso ficar calado, mesmo eu não tendo acesso a ele, mesmo a pessoa falar assim, hoje eu não tenho Pix para te dar. Aquele Pix que você manda de 50, de 20 reais é para tirar uma Xerox, é para pagar um Uber, que a gente sabe que se você sair da Rua 10, lá do Parque Tararé, lá para a Fundação Bradesco, vai dar R$ 9, 9,80. E se para você voltar é o mesmo valor. E a gente, às vezes, vai com câmera, né? Vai com esse suporte todo. E as pessoas não entendem, muitas das vezes, isso, né? Eles ganham 13 mil reais de salários, vereadores. Os deputados devem estar nos seus 18, 19, sabe? O que custa eles falar assim, nossa, esse menino é doido mesmo, eu vou dar 100 reais por mês para ele, sabe? De ser um colaborador desse projeto. É a única forma que a gente tem nesse momento. E a gente tem bastante editais, não em Teresina nem no Piauí, né? Agora que está mudando esse sistema, mas ainda é muito monopolizado. Eu não acredito nas pessoas que selecionam projeto em Teresina nem no Piauí de maneira alguma. Não sei se essas novas gestões vão propor esse novo olhar, mas eu não acredito. Eu não acredito em ninguém velho, que a gente sabe, eu estou falando velho
das velhas manias que a gente sabe de escolha das panelinhas, né, de tudo isso, organizando tudo isso. E aí não significa que a gente não está pensando em editais, sabe? A gente saiu no mapeamento nacional. O Fala Diadema, o Fala de Seu como reconhecido como portais comunitários. O Renê Silva, do Voz do Alemão, visitou o Fala Diadema, o portal Diadema, e propôs que a gente tivesse o selo nacional do Voz da Comunidade, que é o primeiro meio de comunicação comunitária, né, do Brasil. E o Fala de Seu começou também nesse intuito de ver o Renê numa palestra que ele fez no TEDx. Enfim, eu fiz toda essa construção aqui para você entender que os políticos, eles precisam ser presentes nesse processo democrático. Eles não são melhores do que ninguém. Eles nem sabem fazer um requerimento, eles não sabem fazer um ofício, eles não sabem protocolar, eles não sabem fazer um indicativo de lei. Tem vereador que não sabe nem o que é uma lei orgânica, não sabe o que é a constituição do seu município. Eles não têm noção disso. E eu estou dizendo, a gente está estudando, a gente está se organizando, a gente vai fazer o maior levante que esse país já viu. Eles não dominam as redes sociais. Eles não conseguem dominar as estruturas parlamentares básicas. Eles não sabem o que é um pela ordem, presidente. Eles demoram meses quando eles entram para entender isso. O Fala de Seu entrou na Câmara Municipal várias vezes para assistir várias plenárias. A gente estava lá presente, a gente fez parte daqueles momentos lá. A gente foi na Sala do Jeová, a gente foi na Sala de Joaquim do Arroz, foi em todas as salas de todos os vereadores de Teresina. Pedir dinheiro. Porque se a gente fosse pedir lei, eles não iam entender. Eles não entendem. Eu não sei nessa nova proposição, né, que renovou bastante, eu fiquei feliz, apesar de ser mulheres brancas, as mulheres entraram, né? É muito importante isso para a gente. E é isso, professor. A única forma que a gente tem de acessar esse processo democrático e público, né, é fazendo com que o político perceba que ele não está lá, ele está aqui. Apesar dele morar lá no Aldebaran, dele morar lá na Vila Inglesa, dele morar nesses espaços, ele precisa da gente para sobreviver, né? Verdade, viu? Voltando um pouco para essa questão dos meios de comunicação convencional e os meios de comunicação alternativos, né, populares, e sobre a revolução tecnológica, como equacionar isso, né? Você acredita que a web, a blogosfera independente, as redes sociais de modo geral, conseguiram abocanhar uma parte considerável da audiência dos veículos tradicionais? E qual a sua visão sobre o crescimento tanto dessas novas mídias, e eu vou polemizar um pouquinho, como dos aplicativos da moda? Entendi. Olha, quando o mundo foi ficar em pandemia, falou-se no fenômeno live. A live é um dos maiores obstáculos dos brasileiros. Porque a live, ela te obriga a ouvir, muitas das vezes, duas pessoas com dois assuntos diferentes, com uma única só proposta, te levar à comunicação. Mas se for numa sexta-feira, 8 horas da noite, e for o Safadão, ou então se for qualquer outra Companhia do Calypso, essas bandas mirabolantes, você pode ter certeza absoluta que a cerveja vai estar geladinha, o torresmo vai estar frito e você vai conseguir passar 2 horas e meia ali sentada de boa. O problema é essa necessidade da informação. Quando você me pergunta se elas vão dominar, ou então se tudo isso vai ser possível ser dominado, uma esfera maior, eu acredito que vai ser o todo. Eu não sei como que vai ser a adaptação, mas eu já vejo a Globoplay se readaptando todos os dias, colocando repórteres novos, colocando o jovem na frente, preparando espaço de discussão jovem, trazendo apresentadores jovens, tirando os antigos, usando essa estratégia para dizer para as pessoas, a gente é o novo. Mas a gente sabe que eles não são os novos.
quando a gente vê jornalistas antigos com uma proposta, por exemplo, de TVs web, de podcast, a gente já sabe o que eles querem informar. Então, o que faz a gente fazer com que esse domínio se torne por completo não é só a condição de ser web, é a condição de saber quem está te informando. E quem está te informando no Fala de Seu é o Léo, do Parque Itararé, é a Jordânia, do Monte Oreb, é esqueci o nome, gente, agora do nosso produtor da Taboca, o Iri Landerson da Taboca, entendeu? É o Matheus, que é design, é a Vitória da UESP. Sempre eles estão em algum ponto. Se esses meninos, que hoje muitos deles têm emprego, a Vitória está sem emprego, o Iri está no exército sofrendo uma opressão desgramada, tendo que capinar terrenos e terrenos, um menino super inteligente, um menino que sabe de qual é salteado tecnologia avançada, e está lá, um menino que tem uma inteligência assustadora, está capinando. A gente tem a Jordânia, que é uma menina incrível, que sabe falar, que está no meio do Monte Oreb, lutando, né, para sustentar a família com a sua lojinha online. Isso eu vou cobrar em dobro de todos os governantes. Eu não sei quando, mas eu sei que vai chegar um momento que eu sei que eu vou falar para todos eles. E eu vou cobrar em dobro, porque são eles os culpados. No Monte Oreb, nem na Taboca e nem aqui no Disseu, na quadra 67, tem cursos profissionalizantes de acesso. O sonho da Vitória é entrar na UESP. Mas a Vitória não consegue entrar na UESP porque a gente criou um exame chamado Enem. E que o Enem ele tirou a possibilidade da UESP ser uma universidade do Disseu para o Disseu. Gente, eu nunca entendi por que o campus Clóvis Moura, por exemplo, é um campo, claro, é importante expandir para as outras situações, mas ele não comporta a nossa região, ele já é pequeno para a região sudeste. Então, a minha briga também vai ser para que lá 80%, 90% das vagas seja para a região sudeste, porque senão a gente não consegue informar essas pessoas. Tem gente que não tem o que comer, imagina uma passagem de ônibus. É muito difícil, e eles são culpados disso. Um dia eu vou marcar com o reitor para conversar, para pensar uma estratégia. Eu sei que, até usar a palavra coitado, né, nem pode muita coisa. O negócio já vem lá de cima e ele tem só que recepcionar as ações. Infelizmente, o educador ainda passa por isso no país, né? Mas o diálogo é importante. E eu não sei como que vai ficar, né? Agradecer aqui muita gente boa que está na live, uns que entraram, saíram, né? A repercussão boa dela, que fica gravado, o pessoal acessa, curte, comenta depois. Jailson aqui que está marcando presença aqui com várias perguntas, vários questionamentos importantes, né? São questões que a gente vai abordar, né, em outras lives. Lá para o final do ano, começo de 2022, nós vamos fazer algumas lives essencialmente com políticos, para discutir temas políticos, né? E aí sim, a gente vai trazer o parlamento municipal, o parlamento estadual, por que não? Para discutir questões que são, e vamos colocar essas questões, naturalmente, para serem apreciadas pela sociedade, para trazer as questões para os parlamentares, né? Como o Jair colocou, nós temos excelentes ferramentas. Na maioria das vezes, algumas pessoas não querem utilizar essas ferramentas, ou elas não têm acessibilidade efetiva a essas ferramentas, elas não têm habilidade. A gente tem um problema grave aí, né, Leonardo, do analfabetismo digital ainda. Os mais jovens têm essa habilidade, mas quantos brasileiros ainda não conseguem sequer acessar um caixa eletrônico, né? A UESP a gente sabe que é uma luta grande, uma luta antiga, é uma luta da comunidade, precisa ser aprimorado, precisa sim. É necessário manter esses canais de comunicação. Mas deixa eu falar, já que a gente está falando de Disseu, falando da nossa aldeia, vamos lembrar um pouquinho aqui do Leão Tolstói. Leão Tolstói dizia, para ser universal, canta a sua aldeia. Leonardo, o que é que você acha dessas propostas que existem aí para regionalizar a programação de emissoras, de veículos de comunicação, para adequar essa programação ao contexto local? Você acha isso que é uma camisa de força ou você acha que é interessante isso? Mais uma vez, eles utilizando de estratégias que eles já usaram e que eles perceberam que não deram certo e que agora estão tentando readaptar para o momento de pandemia. É isso. Mas entender o nosso espaço regional não é transformar as TV em regionais. É fazer com que as diversas culturas se dialoguem.
Por exemplo, o podcast não tem nenhuma função regional, mas ele pode ter um espaço de condição regional a partir de uma troca entre as lideranças, entre diversas situações. Mas eles querem entrevistar o deputado, o senador, e a gente está aqui, ó, entrevistando a dona Maria, que tem 36 anos de Disseu, o último circo do Disseu, a gente está indo lá no pessoal da Dona Amparo e da Clarice Bezerra, que fizeram um espaço lindo lá no Parque Ideal. A gente está construindo, filmando uma audiência pública que teve lá na MJ Eventos, 3 anos atrás, com a superintendente do metrô, que o senador Marcelo Castro estava presente, que vários deputados estavam presentes, e quem estava lá era o Fala de Seu, filmamos tudo, colocamos no YouTube. E agora passou-se 3 anos da audiência pública e nada foi cumprido. Então, esse contexto, as pessoas acompanham. Falar assim, cadê o registro da audiência pública? Tá lá no YouTube do Fala de Seu, pega lá. Entendeu? Tem como a gente provar. Essa pessoa fez isso, tá lá, faz lá. Então, eu tenho visto que eles têm criado programas que também não é novidade. Já começa errado. Os estúdios dele, os estúdios de TV, são totalmente estúdio fora de padrão. É um design muito específico e eles sabem que não deram certo. Mas o problema é que eles não acharam a pessoa correta. Eles ainda não acreditam nessa cenografia artificial. Eu me lembro muito que era a Oficina da Palavra, eu esqueci o nome dele agora, o Cineas. E Cineas Santos, que eu me lembro quando ele trouxe um estúdio que tinha uma cadeira de espaguete, que tinha uma banquetinha, que tinha uma mercearia lá atrás. Eu falei assim, nossa, isso é incrível. As pessoas na época brigaram, porque era uma coisa regional. Eu falei assim, isso é incrível. O Chagas Vale, que fez um restaurante na Sudeste, que tinha como espaço mamulengo, era incrível. Era incrível, era aconchegante você entrar lá e ver aquele espaço. E é assim que tem que ser a TV. A gente não precisa ser só a cara do Piauí, mas primeiro a gente, como você citou antes, a gente canta a nossa aldeia. Né? Cantar a nossa aldeia é resgatar os nossos símbolos, as nossas memórias. Por que, Léo, isso? A gente está perdendo tudo isso. Né? Tipo, a gente está perdendo todo esse sentido. E por que eu também grito tanto por conta disso? Vai chegar uma hora que ninguém vai reconhecer mais nada. O Piauí está mudando. Eles estão destruindo a memória do Piauí. Né? Os espaços. Né? Você entra no Museu do Piauí, é o melhor exemplo que eu posso lhe dar, é o Museu do Piauí. Quando eu tinha 8 anos, o Museu do Piauí era muito diferente. Era um museu. Porque existia obras, existia, de fato, todo um processo ali que eles criaram para aquilo. E daí, com o passar do tempo, tudo mudou, né? O museu hoje está um museu futurista. Mas como que eles querem falar do futuro se eles não conseguiram resguardar nossas memórias? O arquivo público de Teresina morreu e ninguém percebeu isso. Eu grito, isso vai fazer 2 anos. Gente, o diário oficial do município antigo, eles deram para a Associação dos Cegos, para eles enxugarem mijos de pessoas, de animais, para limpeza. Gente, isso é memória, isso é documento, isso tem que ter digitalizado. Os jornais estão lá, naqueles livros do tamanho do mundo, sem ser nenhum digitalizado. E depois? Eu vou falar do que depois? Então, a única forma que o Leonardo tem nesse momento, com a possibilidade financeira que ele tem, é de usar as redes, que é de graça, é o Instagram, é o Twitter. O que a gente puder de informação deixar, a gente está fazendo. Porque a gente não tem condição de ter um site capaz de armazenar essa quantidade de material, né? Que seria a Biblioteca Virtual do Piauí, que a gente ia falar das memórias e as pessoas iam lá, deixando as suas coisinhas para que um dia a gente pudesse ampliar isso, né? Mas é muito complicado. Os gestores têm que querer ouvir a gente, né? Eu, como disse para você, um dia vai chegar esse dia, eles vão se desesperar tanto que eles vão falar assim, a gente não sabe fazer políticas públicas para a juventude e nem para a memória. E aí eles vão ter que chamar quem? As pessoas que estão pensando a memória. É verdade. Nós estamos chegando aqui ao final da nossa live, né? Agradecer ao Francisco, aqui, coordenador do Pódio, está aqui, nosso parceiro,
várias pessoas que entraram. Essa live fica gravada, né, no E Instagram, você acontece, pode acessar, né? compartilhar. E a última O pergunta pódio, aqui da nossa live o dizem, pódio, ele o fica na patrono... Sudeste? Hã? O pódio, ele Oi? fica na Sudeste? Ah, não, não. Ele está hoje no centro de Teresina, né? Ali, se eu não me engano, na Paissandu, né? Próximo do Karnak, Entendi. aquele acesso ali. O patrono da educação brasileira, e vamos puxar aqui, comunicação e educação. Já dizia que a comunicação é um ato pedagógico, mas que a educação é um ato comunicativo. Como a comunicação comunitária pode dialogar e contribuir com a educação, tanto a formal, aquela que é feita lá no chão da escola, como aquela que é feita na comunidade, a partir das pessoas, de suas vivências, de suas lutas. Parafraseando Paulo Freire, como você já citou, eu acredito que é libertadora. É o que o Paulo lutou durante toda a sua vida, né? Pela liberdade. Eu não estou lutando para que ninguém aqui consiga ser melhor do que ninguém. Eu só quero que as pessoas sejam livres, e livres conscientes. Que elas peguem o celular e elas saibam a importância de fazer uma live com um intelectual, a importância de uma live com um político, e isso gerar algum conteúdo. Eu acredito nisso. Eu acredito de que essa união da comunicação comunitária com a educação pode revolucionar, né? Pode revolucionar tudo isso. E que juntos a gente pode construir alguma coisa possível, né? Mas você que está mais por dentro do que eu sabe a dificuldade que é de ser ouvido. Mas eu lhe prometo que eu não vou fazer tudo o que eu lhe falei aqui, porque a gente precisa de muita luta. Mas boa parte do que eu lhe disse eu vou fazer. Porque como eu falei para você, é um compromisso de anos, de gerações, né? E de sonhos que ninguém pode barrar. E para mim, hoje, o Jair está dizendo, hoje seria ilegal por conta do barulhão da boca de lobo, né? É uma forma O de Jair, comunicação aí que ele mencionou, né? Eu lembro o sim, viu, Jair, Jailson? o Jailson é um exemplo desse. Eu falei com a coordenadora, a Silmara, para que ela colocasse no Teatro João Paulo II. Eu não preciso estar no teatro, eu só quero que o teatro possibilite que lá tenha um espaço de cinema, né, para que além do teatro, da dança, de outras diversas situações, apresente o cinema, a comunicação, o diálogo com a música, de fazer uma trilha, de ter uma direção cinematográfica, de ter uma fotografia, de dar essa abertura para o cinema. Isso para mim já seria muito válido. E eu acredito que Ótimo. a gente está com um novo prefeito, ainda é muito cedo, eu acredito que ele tem um futuro lindo, é um cara que eu admiro pra caramba, porque sem ele eu não seria nada de política, né? São pessoas que vieram antes de mim, que merecem respeito. Assim como o atual governador também, é um cara que trabalha pra caramba, apesar de todos os seus defeitos enquanto gestor, mas também tem um trabalho muito potente no Piauí. E o que vier, o que for o futuro, eu sempre vou brigar, eu sempre vou dizer o que está certo e o que está errado, mas eu quero o melhor para os meus jovens, né? Para que os jovens tenham a certeza de que eles não estão sozinhos e de que amanhã é um dia que vai ser possível sim. Não é só falar assim, não, amanhã vai ser melhor, não. Amanhã você vai ter sua casa, você vai ter o seu salário, você vai ter a sua dignidade. Eu estou cansado de ver os meus jovens sendo mortos por conta de entrar no crime ou então entrando em casas terapêuticas para se curar de problemas com drogas, né? Que não funciona de nada. Boa parte das comunidades terapêuticas também tem que repensar essa forma de atuar. A comunicação, a arte, eu acredito que a comunicação tem que entrar lá dentro também, para que eles saibam falar, construir música, fazer cinema, né? Eu sou inspirado em Nise da Silveira. Ela é minha maior inspiração. Se a Nise da Silveira conseguiu curar a loucura com a arte, por que que a gente não consegue curar essa doença de negacionismo que o Brasil tem criado com uma comunicação igualitária e libertadora? Perfeito, né?
Eu quero aqui agradecer de coração a sua disponibilidade, a sua contribuição, parabenizar pelo seu trabalho no portal, que é um trabalho realmente excepcional, porque você vai lá nas entranhas da comunidade, está ouvindo muita gente boa, muita gente que faz a diferença na comunidade, ouvindo pessoas de diferentes segmentos sociais, estratos sociais, ou seja, não há aquela distinção, está todo mundo junto e misturado, como a gente diz. E você pode contribuir, sim, para a TV comunitária Fala de Seu. O Leonardo disponibiliza no sítio eletrônico, lá no Instagram da Fala de Seu, o Pix que você pode contribuir com esse projeto maravilhoso, que resgata a história da comunidade, que dá dignidade para a comunidade, que tem uma ação social, ou seja, os dividendos, ou seja, as ações que o portal, que a TV comunitária cria, geram produtos, geram benefícios diretos para a comunidade. Então você pode contribuir com esse projeto que faz a diferença, que dá qualidade de vida para as pessoas. Eu agradeço todos aqueles que permaneceram na live, os que passaram, aqueles que vão assistir a versão gravada e curta a página, o perfil lá, Fala de Seu. Curta, participe, contribua. Leonardo, muita luz para você, meu irmão. Muito obrigado pela sua contribuição. Muito obrigado, Vivi, professor. Parnaíba. Eu quero agradecer e dizer que você também faz parte de um projeto incrível que o Fala de Seu está construindo, que é o Fala de Seu Memória, que a gente entrevistou você na beira do campo, do pé da sua casa, e essas imagens ficarão para a memória das futuras gerações, que a gente vai lançar em breve o nosso arquivo Memória. Né? Você e Silmara foram entrevistados, outras pessoas foram entrevistadas, e a gente vai ter essa memória por muitos e muitos tempos, graças à comunicação comunitária. Perfeito. Muito obrigado. Forte abraço. Abraço, Matheus. Abraço, Jailson, viu? Fiquem com Deus, gente.